Pois então, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que faziam 4 anos que eu não assistia Jornal Nacional. A última vez que eu assisti foi naquela sabatina do então candidato a presidente Jair Bolsonaro em 2018. A última vez que eu assisti Globo foi no final, resultado final do segundo turno daquele mesmo ano, quando eu quis assistir pela Globo para eu ver eles terem que dar o resultado das eleições, que eles passaram o tempo inteiro dizendo que o então candidato Bolsonaro iria perder no segundo turno, né, para todos os demais candidatos. Aqui vai uma análise do que eu achei muito interessante, a entrevista, né, a sabatina do presidente nesse dia no Jornal Nacional. Começaram aí com essa história das urnas eletrônicas, que parece que virou uma novela sem fim, que acabaram endeusando essa urna, né, tão antiga que apenas 3 países do mundo que utilizam, em países que economicamente estão totalmente longe do Brasil, mas esses países insistem nisso e o Brasil também insiste nessa história, sei lá por conta de quê, e que o órgão responsável pela lisura das eleições, que é o TSE, né, fica aí o tempo inteiro insistindo que não quer mais transparência na questão da apuração da votação. Inclusive o presidente falou muito bem lá que por ocasião das eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria nas urnas, porque o resultado daquelas eleições ainda são contestáveis até hoje, né, e chegaram à conclusão que é impossível uma averiguação, né, uma auditagem nas urnas eletrônicas. Depois o presidente foi questionado em relação a questão da pandemia, né? Primeiro que a pandemia surgiu aí, né, de uma maneira assustadora, repentinamente. Pessoal, coloque na cabeça, não existe um anúncio para uma pandemia, ela vem assim sem aviso e ela pegou todo mundo de surpresa. Não foi só o Brasil que perdeu gente, isso aconteceu no mundo inteiro, né? E o presidente teve a condição ali naquele momento de defender aquilo que o governo fez, que foi o envio de bilhões para governadores e prefeitos e também o pagamento do auxílio emergencial, que salvou a economia do Brasil e deixou, né, muita gente aí mais segura, evitou que muita gente passasse fome, e ele fez essa defesa lá em pleno Jornal Nacional, né? Em relação ainda, uma outra coisa muito importante, e ele fez um desafio para a Renata falou, desfalou, depois voltou de novo, o Bonner teve que intervir dizendo que ela não retirou, que foi a acusação dela de que o presidente tinha feito lá uma imitação das pessoas sentindo falta de ar, e ele desafiou, coloque o vídeo aí, cadê o vídeo, Jornal Nacional, né? Aí é fácil, né? Então, ou seja, a emissora que fica o tempo inteiro falando aí, como diz alguns jornalistas aí, né, a velha imprensa acusando aí de fake news, e acusam as redes sociais, aí fazendo um negócio desse, cadê o vídeo então, né? Ele manifestou em outras oportunidades, não foi uma vez só, e será que o William mais a Renata, será que o Bonner mais a Renata não viu o presidente prestar sua homenagem a diversas vezes durante o período da pandemia às pessoas que haviam perdido a vida, né? Prestando as suas condolências aos familiares e amigos de pessoas que tiveram as suas famílias aí enlutadas, né, por esse vírus tão maldito. O que é que a Renata mais o Bonner queria que o presidente fizesse? Né? Morresse também junto? Só pode faltar isso, porque o que é o negócio? Né? Ele expressou toda a sua condolência, mas há uma insistência nesse negócio. Em relação também a questão da Amazônia, que foi muito interessante, a crise do oxigênio, a crise do setor da saúde lá no Amazonas, né? Onde a Renata disse que houve um atraso, houve um despreparo, o governo não se atentou, a logística foi ruim, e o presidente
na cara disse: olha, isso não é verdade, isso é mentira. Em 48 horas estava chegando oxigênio em Manaus. O governo se prontificou e saiu oxigênio de diversas partes do Brasil para atender pacientes lá em Manaus. Eu achei fenomenal, né? O presidente não foi usando nesse momento, usando a expressão que tem sido usada, falando fake news, mas ele disse: é mentira isso daí, né? Automaticamente ela volta, quando o presidente termina de falar, ela diz: não é verdade, candidato, não sei o que, aquele negócio todo, mas o certo é que ele falou lá. E teve um momento assim muito interessante em que ele disse na Casa da Globo que, inclusive, a Globo é culpada de muita coisa, de muitas mentiras que foram espalhadas. Isso é sensacional, né? Falar na cara, sem mandar recados. E esse é um dos aspectos que eu gosto no presidente. Falou também da economia, né? Como eu disse, a questão do auxílio emergencial, né? Que a economia em relação, a coisa não tá fácil, gente. A gente sabe disso. Você vai no mercado, as coisas estão caras, enfim, tudo difícil. Mas isso não é uma questão só do Brasil. O mundo inteiro está enfrentando isso. Uma pena que de fato, a nossa imprensa omite, né, a situação de muitos países pertinho aqui da gente, Argentina, países de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos e vários outros países da Europa, enfrentando extrema dificuldade. Não é difícil você encontrar aqui na internet, procura aí vídeos mostrando lá um protesto gigantesco de carros nas ruas na Espanha por causa do aumento dos combustíveis. Então não é uma questão só do Brasil e depositar isso na conta do presidente, é de uma desonestidade muito grande. E ele teve coragem para falar isso lá, né, a respeito da economia, que aos trancos e barrancos aí como todo mundo, mas ele antecipou, falou contra o lockdown, falou contra o fechamento das pessoas em casa. É muito simples para esse pessoal, né, que ganha rios de dinheiro, que tem condição de se manter por tempos, por causa do alto salário que ganha, incentivar o trabalhador que ganha um salário mínimo, que ganha ontem para comer hoje, né? Isso é muito fácil. O presidente bateu mais uma vez nessa tecla de que ele estava certo, e estava certo mesmo. Era preciso fazer toda uma logística para evitar mesmo o contágio, ainda não tinha vacina, não tinha medicação para evitar a doença, tudo isso era questões ainda muito novas, não é? Mas prender as pessoas dentro de casa, e ele mencionou que um estudo realizado em Nova York comprovou que muita gente foi infectada dentro de casa. E ele passou o tempo dizendo que muita gente teria problemas psicológicos, teriam problemas sérios de saúde. O número de divórcios no Brasil aumentou assustadoramente, porque agora as famílias estão enclausuradas dentro de casa, surgem a todo momento os conflitos e aí partem para um lado pior da coisa. Essa questão também do desmatamento, né, que vem o presidente a todo tempo tendo que apagar os incêndios aí de alguns famosos que parece que por motivos apenas financeiros e segundo interesses de organizações que talvez eles tenham alianças, parece que vê apenas as questões aqui do Brasil, mas fingem não ver questões de outros países, né, como muitos países da Europa, por exemplo, e até mesmo o propriamente dito, os Estados Unidos e as autoridades da preservação ambiental fazendo essa defesa. É a mesma turma que compartilha a imagem aí dizendo que tem girafa na Amazônia, que tem leão na Amazônia e outras coisas a mais, zebra, que sequer talvez sabe em qual América o Brasil está situado e vem conversar abobrinhas a respeito do nosso país. E ele teve coragem, né? Teve essa oportunidade de falar que tem muita mentira por detrás disso. O Brasil precisa melhorar, o mundo inteiro precisa melhorar nessa questão da preservação e de refazer, mudar algumas políticas nisso aí, mas não é bem assim. Por detrás disso existem muitas ONGs, muita gente grande que ganha grana
preta para fazer essas defesas absurdas aí, né? Depois também teve um outro momento assim sensacional, quando o Bonner foi abordar a questão da aliança do presidente com o pejorativamente chamado Centrão. Lembrou o fato lá do youtuber, né? Só ele não quis lembrar dos palavrões, né? Aí o presidente disse para ele na cara: olha, você então tá me incentivando, estimulando a ser um ditador se eu não fizesse essas alianças. Aí o Bonner: o que, candidato? O senhor falou um negócio? Não, de maneira nenhuma. Ele retrucou na hora. O mesmo jornalista que acusa o presidente de ser rude às vezes nas suas palavras com o ministro Alexandre de Moraes, agora de cara ele diz: não, eu não estou fazendo isso, presidente. O negócio é fácil, meu amigo, você dizer que o outro está errado quando não está colocando o dedo na sua ferida, né, Bonner? É isso aí, né? Não, eu não estou fazendo isso, né? E aí o presidente diz que para ter governabilidade foi preciso fazer alianças, e é isso mesmo, é preciso mesmo, porque senão a coisa fica travada. Fazendo isso, o governo teve bastante dificuldades em muitas pautas importantes, que inclusive ele fechou a questão botando aí a última pá de cal, e eu quero crer assim, principalmente no PT, dizendo, né, que os parlamentares do PT, tanto deputados quanto senadores, e aí, respectivamente, as coisas que foram votadas em cada casa, os parlamentares votaram contra pautas importantes para a população, e ele mencionou o nome de outros partidos como o PV e outros mais, como o PSOL e outros mais, e ele disse abertamente: esse pessoal votou contra, não dá nem para conversar com esse pessoal. Ou seja, ele disse assim diretamente que esse pessoal, aquilo que é do interesse deles é apenas fazer política do contra, eles não estão nem aí para a população brasileira, e isso é verdade. E no último minutinho de consideração, ele listou fatos e feitos importantes do seu governo, dando um destaque muito grande aí para a questão da economia e para a questão do Pix, que para muita gente parece que isso não tem importância, mas é um feito do governo, e que você iria, algum tempo atrás, fazer algum tipo de transferência bancária, dependendo do valor que você iria transferir, você pagava mais pela transferência do que propriamente o valor que você tinha que transferir, e outras coisas importantes, que foi também a finalização da obra de transposição do Rio São Francisco, e também a questão da reforma agrária, de dar título de propriedade principalmente para mulheres, porque muitas vezes esses títulos dados antes para o homem botava a mulher para correr com os filhos e tudo mais, e ele depois arrumava um jeito de passar aquela propriedade para frente. Então, dando esse título para as mulheres, isso segurou, então deu uma segurança para as mulheres nisso aí, e fechou. No geral, eu achei que, assim, de certa forma, eu esperava que os jornalistas fossem pegar mais pesado, eu esperava que eles fossem mais agressivos, mas eu esperava mais, né, que eles fossem ser um pouco mais agressivos. No geral, eu achei que a participação do presidente foi boa, legal, bora pra frente e vai dar certo. Valeu!